Em razão da Semana do Consumidor, o concurseiro da área trabalhista, magistratura, MPT, analista, AFT, advogados da área trabalhista, tem 20% de desconto em todo o site. Basta colocar esse cupom e aí você tem essa oportunidade. Manda bala. Olá pessoal, como estão? Eu sou a professora Camila Sabonge e estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre as audiências trabalhistas, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso tema, né? Então, aqui fica a nossa temática, né? Audiências trabalhistas, e também fica o meu Instagram, caso queiram me acompanhar lá. O Instagram ele é destinado à postagem de dicas e atualizações, tá, pessoal? Então, vamos lá. Qual é a relevância da nossa temática? Isso é muito importante da gente entender. As audiências, de acordo com a CLT, elas foram pensadas, essas audiências trabalhistas, para unir vários atos processuais que deveriam acontecer de forma oral, em razão, inclusive, do princípio da simplicidade. Então, se vocês forem ler a CLT, vocês vão perceber que existe uma valorização da conciliação que deve acontecer nas audiências, né? Essa valorização da conciliação. Você teria também a apresentação das defesas nas audiências de forma oral, com prazo de 20 minutos para acontecer. Você também tem nas audiências a colheita dos depoimentos pessoais das partes, a oitiva das testemunhas, ou seja, a produção de provas orais, as razões finais orais em 30 minutos também, e também haveria a possibilidade da prolação de sentença. Por que eu falo haveria a possibilidade, né? Porque a gente sabe que na prática, né, a possibilidade de apresentação da defesa escrita, ela é mais valorizada, ela acaba acontecendo mais, né? A defesa oral, ela acaba sendo menos usual, né? As razões finais é a mesma coisa. A regra geral, no fim da audiência de instrução, a gente tem a abertura ali de prazo para que sejam apresentadas as razões finais também de forma escrita. Mas isso não tira a importância da audiência, porque as conciliações ainda acontecem nas audiências, a colheita das provas, né, tanto depoimento pessoal, oitiva das testemunhas, e também temos, né, às vezes a designação da audiência de prolação de sentença, tá, pessoal? Porque nós sabemos, né, que apesar da CLT pensar a audiência para ser una, né, então só uma audiência para conciliação, para produção de provas e também para prolação de sentença, na prática, em razão das demandas, em razão do grande volume de processos, acabam sendo cindidas as audiências e acaba tendo uma audiência inaugural de conciliação, uma audiência de instrução e também depois uma audiência para prolação de sentença, tá, pessoal? E aí, antes da gente falar um pouquinho das normativas específicas que a CLT traz sobre as questões das audiências, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre alguns princípios que são relevantes para as audiências, tá? Que são aplicáveis às audiências trabalhistas e que vão dar o tom das audiências. Como, por exemplo, o próprio princípio da publicidade. Tá? O princípio da publicidade, ou seja, as audiências devem ser públicas, é algo que vem previsto na Constituição e também é reafirmado como característica das audiências trabalhistas na própria CLT. Tá? Então, a Constituição prevê no artigo 93 que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário devem ser públicos, fundamentadas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença. Então, veja bem, há a possibilidade sim de ocorrerem limitações nessa publicidade, tá? Em determinados atos, as próprias partes e seus procuradores, ou somente a estes, em casos nos quais a gente precisa o quê? Preservar a intimidade dos interessados, tá? Não, ou somente, né, a estes em casos nos quais a preservação do direito à intimidade dos interessados no sigilo também não prejudica o interesse público à informação. Então, o que isso significa, pessoal? Primeiro, vamos comentar a parte da intimidade, né, que eu acho que é relevante a gente entender. Então, ó, regra geral, tá? As audiências, elas vão ser públicas, tá? E o que isso significa? Significa que todo mundo vai poder chegar lá no fórum e acompanhar a audiência. É muito comum que nas instituições de ensino, inclusive, em razão da necessidade de apresentação de prática jurídica, os alunos eles se direcionem para os fóruns e acompanhem audiências, façam relatórios e apresentem nas suas instituições de ensino. Isso é um exemplo claro de que qualquer pessoa pode chegar no fórum e acompanhar as audiências. Só que não sei se vocês já passaram por essa situação, mas é também comum que algumas audiências sejam fechadas para
os alunos acompanharem, porque são fechadas ao público, tá? Isso é muito comum em determinados temas. Então, por exemplo, audiências que versam sobre alimentos de menores, audiências que versem sobre divórcio, casos familiares também podem ser restringida ao público, então o público geral não poderia acompanhar. No caso trabalhista, nós podemos ter audiências que versem sobre assédio moral, assédio sexual, tendo esse limite, restringindo a presença do público para acompanhar essa audiência, tá? Agora, o artigo da Constituição também prevê que esse limite ele vai ser possível, desde que também não seja prejudicado, né? Então, esse sigilo da audiência vai poder acontecer desde que não prejudique o interesse público à informação, tá? Então, nesses casos, né, a gente tem que ter um sopesamento. Nesse caso do direito da intimidade das partes, você não vê um prejuízo direto ao interesse público à informação, né? Porque não temos aí, regra geral, um interesse maior do público de saber, né, se aconteceu efetivamente um constrangimento ali de um trabalhador em específico, ou da questão dos alimentos, às vezes dos menores, né? Então, são situações que acabam sendo restritas à intimidade das partes, né? Então, sim, o sigilo nessas situações acaba sendo deferido, tá, pessoal? O sigilo da audiência, inclusive, muitas vezes o sigilo dos próprios autos também, eles acabam tramitando em sigilo na integralidade, tá? Seguindo, pessoal, nós temos o princípio da oralidade, tá? Como já comentamos, a audiência ela é muito relevante porque a maioria dos atos acaba acontecendo na audiência e eles acontecem de forma oral, tá? Então ali as partes vão se comunicando, vai tendo a prestação do depoimento que vai sendo reduzida a termo ou vai sendo gravada, vão tendo os depoimentos pessoais também que vão sendo reduzidos a termos ou também são gravados, tá? Então todos esses atos acabam acontecendo de forma oral, por isso a gente fala do princípio da oralidade no âmbito do processo de trabalho, principalmente na audiência. Já comentamos também, né, que apesar da Constituição prever, a CLT prever a possibilidade da contestação oral, ela, em regra geral, acaba seguindo o parágrafo único do artigo 847 da própria CLT, que fala que as partes elas podem apresentar a defesa escrita pelo sistema do processo judicial eletrônico até a audiência. E aí, como é que isso acontece? Acontece que essa contestação ela é apresentada até o momento da audiência, né? Mas aí, primeiro, as partes elas fazem ali a primeira tentativa de conciliação, e aí o momento ficto ali formal no qual é entendido que aquela contestação ela é aceita, é depois dessa primeira tentativa de conciliação, né? Porque o processo, caso essa primeira tentativa de conciliação seja frutífera, acontece um acordo e aquela audiência ela não vai ser apreciada, aquela contestação ela nem vai ser apreciada. Então, na verdade, né, entende-se que essa contestação ela está sendo aceita formalmente no processo depois de sendo infrutífera essa primeira tentativa de conciliação, tá? Mas essa contestação ela tem que ser apresentada no PJE, tá? Lá no sistema até a hora da audiência. E aí depois, né, que você tem na audiência a primeira tentativa de conciliação sendo infrutífera, o juiz geralmente fala a contestação já está nos autos, né, doutor? Já, então tudo bem, vai ser apreciada, e aí fecha-se essa audiência inaugural, né? E aí você tem a designação da audiência de instrução, ok, pessoal? Pessoal, temos também as razões finais, né? As razões finais, elas podem também ser feitas de forma oral na própria audiência, mas sabemos também que, regra geral, fechando a audiência de instrução, tem uma nova tentativa de conciliação ali, né? Pode acontecer conciliação em qualquer momento da audiência, mas, regra geral, acontece também uma tentativa de conciliação ali no final, né? E aí você tem a abertura de prazo para as razões finais também, ok, pessoal? Seguindo, nós temos o princípio da imediatidade, tá? Que significa que você tem que garantir uma aproximação entre juiz e partes. Então, o princípio da imediatidade significa que, em razão dessa proximidade que deve ser garantida, ou seja, todos os atos ali acontecendo conjuntamente de forma oral na audiência, eles devem ser rapidamente, os impasses,
os problemas processuais ali têm que ser também imediatamente ou de forma célere resolvidos. Então, essa proximidade, ela visa trazer essa efetividade no andamento processual, tá? Então, o princípio da imediatidade se relaciona com isso e também tem estreita ligação com o próprio princípio da simplicidade. E, pessoal, falando um pouquinho sobre essa questão, né, do princípio da oralidade, ou seja, tudo vai acabar, né, sendo resolvido ali de forma oral, os atos processuais devem acontecer ali de forma oral na audiência. O princípio da imediatidade, essa estreita relação entre juiz e partes. Também temos o princípio inquisitivo, que significa que o juiz ele tem ampla liberdade na direção do processo, para velar pelo andamento rápido das causas, determinar diligências, esclarecimento delas e tal. Tudo isso acaba se relacionando muito estreitamente com outro princípio que eu acabei colocando aqui no quadrinho azul para vocês, para a gente fazer uma menção honrosa, tá? Que é um princípio que rege o direito processual trabalhista, mas que acaba tendo relação com esses princípios que a gente está comentando aqui da audiência, que é a identidade física do juiz. Tá? Apesar do princípio da identidade física do juiz não estar mais previsto de forma expressa no CPC de 2015, ele tem uma íntima relação com a audiência trabalhista, porque a audiência trabalhista, como a gente viu, ela é pensada para unificar vários atos processuais relevantes, principalmente a produção de provas orais, que a gente sabe que é muito relevante no âmbito trabalhista, porque muitos casos, muitos processos, muitos pedidos são resolvidos com base nas provas orais. Então, pessoal, a identidade física do juiz, que significa essa vinculação entre o órgão julgador que produziu essas provas, concluiu a audiência, e o órgão julgador que vai efetivamente prolatar a sentença, então essa relação de dizer que esses dois órgãos devem ser o mesmo, tem uma íntima relação com a sistemática trabalhista, na qual a audiência é muito relevante, é muito importante. Então, apesar de não haver previsão mais expressa no CPC de 2015 do princípio da identidade física do juiz, a doutrina entende, né, que nós ainda teríamos a previsão, a aplicação do princípio da identidade física do juiz no âmbito trabalhista processual. Mas como não temos uma previsão expressa desse princípio, eu deixo aqui uma menção honrosa para vocês entenderem que, apesar de não ter uma previsão expressa, vários doutrinadores ainda entendem que a gente tem a aplicação desse princípio no âmbito trabalhista, tá? Seguindo, nós temos o princípio da conciliação. Esse sim é um dos mais importantes que a gente vai falar aqui na nossa aula. Pessoal, a conciliação no âmbito trabalhista, ela é muito, muito, muito valorizada, tá? Existem momentos nos quais a conciliação ela deve ocorrer, momentos que são expressamente mencionados, como, por exemplo, na abertura da audiência inicial tem que acontecer uma conciliação antes de ser recebida a contestação, como a gente já comentou, tá? Então, por isso, mesmo que haja apresentação da contestação escrita no PJE até o momento que se inicia a audiência, o momento que é entendido como efetivamente recebida essa contestação é depois que a gente fez essa primeira conciliação, essa primeira tentativa de conciliação na audiência. Sendo ela infrutífera, né, o juiz ele entende que aquela contestação está sendo recebida naquele momento, tá? Mas nós temos um segundo momento no qual também tem que acontecer a conciliação, que é depois das razões finais antes da sentença, tá? Mas nós também sabemos que quando há uma abertura de prazo para as razões finais serem apresentadas por escrito, essa conciliação vai acontecer ali no final da audiência de instrução, tá? Mas a redação da CLT vai nos dizer o quê? Que esse segundo momento da conciliação é depois das razões finais e antes da sentença. Por quê? Porque essa redação se harmoniza com as razões finais sendo apresentadas de forma oral, que a gente sabe que a CLT prevê a possibilidade dessas razões finais serem apresentadas de forma oral em 10 minutos ali na audiência. Então, as pessoas vão falando ali as suas finais considerações sobre o processo, tá? E a gente sabe que não é em todas as situações que essas razões finais vão acontecer dessa forma, tá? Então ficam aí as duas sistemáticas. Se as razões finais forem feitas de forma oral,
tá? A gente tem essa conciliação sendo feita depois dessas razões finais. Agora, se for aberto o prazo para essas razões finais serem apresentadas por escrito, aí a gente tem a conciliação acontecendo no fim da audiência de instrução. Professora, mas por que essa diferença acontece, né? Regra geral, pessoal, vai acontecer a abertura de prazo para as razões finais quando a gente tem a juntada de uma extensa documentação, né? Então, às vezes, são documentos que você precisa de uma análise mais detalhada, né? Às vezes são juntados ali na audiência, ou às vezes tem provas testemunhais robustas que foram juntadas, e aí a parte ela pede que tenha um prazo ali para redigir as suas razões finais, e o juiz ele pode conceder esse prazo, tá? Então, regra geral, isso vai sendo analisado no caso a caso, tá? Dependendo do caso, o juiz ele pode pedir que as partes façam essas razões finais de forma oral ali, e aí as partes até podem fazer de forma remissiva, ou seja, reitera os termos das manifestações anteriores que já foram juntadas nos autos. Isso às vezes acontece quando as provas que foram feitas ali na audiência não modificam as declarações que já foram feitas no processo, mas às vezes as provas que foram juntadas ali, elas são robustas, elas são relevantes, e aí é mais interessante que se abra um prazo para as partes conseguirem analisar aquilo com cuidado e apresentar razões finais de forma escrita, tá, pessoal? Então, tudo isso vai acabar sendo delimitado de acordo com o processo, tá? De acordo com as necessidades de cada processo, tá? Agora, apesar do princípio da conciliação prever que nós temos, apesar, na verdade, da CLT prever esses dois momentos para conciliação, o princípio da conciliação ele é mais amplo e ele vai determinar que nós podemos ter a conciliação em qualquer momento processual, tá? Então, não estou mais naquele momento específico que a CLT prevê que vai acontecer a conciliação, mas eu quero conciliar. Eu posso pleitear, posso pedir, inclusive posso atravessar uma petição no processo requerendo a designação de uma audiência de conciliação. Às vezes acontece de audiências de conciliação serem marcadas no meio da execução, porque a parte requereu que seja realizada uma tentativa de conciliação ali e o juiz defere, tá? Então, isso é plenamente possível, tá? Inclusive, depois de se ter prolatado a sentença já está transitada em julgado, a gente está em fase de execução, tá? Então, a conciliação ela é muito valorizada no âmbito processual trabalhista. Isso a gente pode ver aqui no próprio artigo 774, que fala que os dissídios individuais e coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação, tá? E é lícito as partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado esse juízo de conciliação, tá? Então, a conciliação ela pode, na verdade, acontecer em qualquer momento. Agora, o que é importante vocês terem consciência para provas é o seguinte: se porventura não acontece a conciliação, quais são os efeitos práticos disso, pessoal? O que acontece é que se não acontecer nenhuma das duas hipóteses de conciliação que são obrigatórias, nem o primeiro momento na abertura da audiência, nem o último momento depois dessas razões finais antes da sentença, não aconteceu nenhuma, nós temos uma nulidade absoluta, tá? Por quê? Porque é obrigatória essa conciliação acontecer, e aí você está violando um preceito normativo que é obrigatório, né, para o devido andamento do processo, isso gera uma nulidade absoluta. Agora, a doutrina entende que se não tiver a primeira tentativa de conciliação no começo da audiência inicial, então abriu a audiência e esqueceu de fazer conciliação, mas no fim ali, depois das razões finais, tentou uma conciliação ali, essa segunda tentativa de conciliação, ela supre a ausência da primeira, tá? Esse é o entendimento jurisprudencial. Então, nessa situação, você não teria uma nulidade absoluta, porque teve pelo menos uma tentativa de conciliação ali, tá, pessoal? Então, isso é importante também. Agora, seguindo, nós temos o princípio da concentração. A gente já adiantou essa questão quando falou da relevância e importância da audiência. Por que a audiência é importante? Porque ela concentra vários atos processuais nela, tá? Então, a CLT, ela estabelece que essa audiência, ela vai ser una e ela vai concentrar vários atos. Ela vai concentrar conciliação, recebimento de contestação, produção de provas, razões finais, prolação de sentença. Mas também já falamos que em grandes centros, né,
Hoje em dia, na verdade, praticamente todas as varas do trabalho fazem essa divisão da audiência com fundamento no artigo 849 da CLT, que esse artigo fala que a audiência de julgamento ela será contínua, mas se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou o presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, tá? Independentemente de nova intimação. Então, na verdade, acontece essa cisão das audiências, tá? A gente sabe que é assim que acontece na prática. Pessoal, e como que vai acontecer esse fracionamento, né? Nós já comentamos. Vamos ter uma audiência inaugural, onde vai acontecer a primeira proposta de conciliação, seguida do recebimento da defesa, tá? E teremos uma segunda audiência de instrução, onde vão acontecer as colheitas de provas orais, então o interrogatório, né, os depoimentos pessoais das partes, as oitivas de testemunhas, os peritos também podem ser ouvidos, os assistentes técnicos, né? E teremos também uma terceira de julgamento, né, que é aquela audiência que geralmente é marcada só para a publicação da sentença. Então é designada uma audiência, mas na verdade é dispensada a presença das partes nessa audiência de prolação de sentença, que é considerado como a data na qual vai ser publicada aquela sentença, tá, pessoal? E aí aqui, para a gente sistematizar o que a CLT fala sobre características das nossas audiências, tá? Em regra, a gente já sabe que elas vão ter que ser públicas, tá? Isso está previsto no artigo 813 da CLT, como uma reafirmação do que já prevê a nossa Constituição, no artigo 93, tá? Em regra, elas vão ser realizadas na sede do juízo, mas em casos excepcionais ela pode ser feita em outro lugar, desde que seja informado às partes mediante um edital afixado em sede do juízo, com prazo mínimo de antecedência aí de 24 horas. Um exemplo de situação na qual a audiência não vai acontecer no juízo, na sede do juízo, é às vezes quando acontece algum tipo de catástrofe ambiental. Então, por exemplo, um fórum aqui do interior de São Paulo, aconteceu um alagamento, né? Aconteceu uma enchente, alagou o fórum, e aí, por um grande período de tempo, as audiências não conseguiram acontecer na sede, tá? Depois foi realocado o fórum, né? Depois foi reconstruído, enfim. Mas isso é um exemplo de situação especial na qual a audiência não vai acontecer na sede do juízo, tá? Pessoal, poderão ser também convocadas audiências extraordinárias, observado um prazo mínimo também de aviso de 24 horas de antecedência, tá? As audiências elas vão acontecer entre 8 e 18 horas, tá? E não podem ultrapassar 5 horas seguidas, tá? Salvo quando houver alguma matéria urgente. Essas 5 horas seguidas, que não podem ser ultrapassadas, pessoal, havia uma controvérsia se seria cada audiência, que não pode durar mais de 5 horas, ou seria a pauta inteira. E o entendimento predominante da jurisprudência e da doutrina é no sentido de que essas 5 horas está falando da pauta inteira, tá? E nós também temos que ter essas audiências sendo realizadas em dias úteis, ou seja, não teremos audiências nos sábados, domingos e feriados, ok? Seguindo, pessoal, nós temos também uma controvérsia que já foi resolvida pelo TST, que é a seguinte: havia um debate sobre a aplicação ou não dos artigos 334 e 357 do CPC, tá? No âmbito trabalhista. Esses artigos, eles previam intervalos mínimos que deveriam ter entre as audiências. Então, por exemplo, o artigo 334, no seu parágrafo 12, falava que a pauta das audiências de conciliação e mediação, elas tinham que ser organizadas de forma a respeitar um intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma audiência e o início da outra. Já o 357 do CPC, no seu parágrafo 9, falava que as pautas deveriam ser preparadas de forma a ter um intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Ocorre, pessoal, que, de acordo com a IN 39 de 2016 do TST, essas sistemáticas, essas normas do CPC não vão se aplicar ao processo de trabalho. Por quê? Porque no processo de trabalho prevalece o princípio da simplicidade, celeridade e efetividade processual. Então, essa rigidez prevista no CPC não se compatibiliza com esses preceitos, esses princípios trabalhistas, tá? Pessoal, outra questão que é novidade trazida pela CLT, que é importante a gente mencionar, é a modificação do artigo 815 da CLT. Esse artigo vai falar sobre a possibilidade de atraso do juiz para as audiências, tá?
E aí, pessoal, a gente depois vai falar um pouquinho sobre a possibilidade ou não das partes se atrasarem. Mas primeiro vamos ler a redação do 815. O caput vai falar o seguinte, ó, que à hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feito pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. Então, na hora da audiência, né, os advogados, as partes vão estar lá sentadas no fórum e vai ser chamado no alto-falante, vai ser apregoado ali o nome das partes, o número ali da audiência e qual é a sala da audiência, o número, na verdade, do processo e qual é a sala que vai ser realizada essa audiência. E as partes têm que se direcionar naquele momento, na hora marcada, para aquela audiência. Pessoal, o que acontece? O parágrafo 1º vai trazer a possibilidade de um atraso, de uma tolerância de atraso para o juiz. Ele vai falar o seguinte, que se até 15 minutos após a hora marcada, o juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo ocorrido constar do livro de registro de audiências. Ou seja, esse parágrafo 1º dá a opção, na verdade, traz um nível de tolerância ali do atraso do juiz. Então, fala que até 15 minutos as partes têm que esperar o juiz chegar, se o juiz não estiver lá na hora marcada para audiência. Passou 15 minutos, aí as partes poderão se retirar e vai constar ali no livro de registro das audiências, do livro de registro, o ocorrido. Aí isso começou a gerar uma confusão, começou a gerar um questionamento se essa extensão desse atraso seria extensível ou não para as partes. As partes poderiam também se atrasar 15 minutos? E aí, pessoal, que é o J245 do TST especifica de forma clara que não. Esse atraso só fala do juiz. Isso não é extensível para as partes. Inclusive, a redação do parágrafo 1º aqui do artigo 815 não mudou em razão da Lei 14.657 de 2023. É que antes, o artigo 815, ele só tinha um parágrafo único, né? Que agora virou parágrafo 1º, e aí foram incluídos parágrafo 2º e parágrafo 3º. Mas essa previsão, né, a essência desse parágrafo 1º, que era antes parágrafo único, né, continua a mesma. Essa OJ, ela é anterior a 2023. Ela já falava da redação originária ali do artigo 815, né? E já falava que as partes não teriam essa possibilidade de atraso. O que ocorre aqui agora, né, depois da redação da Lei 14.657 de 2023, a OJ ela acaba se reafirmando pelo simples motivo de que o legislador ele poderia, né, com essa alteração legislativa, se ele quisesse, prever que tanto as partes quanto o juiz poderiam se atrasar 15 minutos, mas não o fez. Então, o legislador ele permaneceu silente, ele só colocou a possibilidade de atraso do juiz. Então, o entendimento da doutrina é que a OJ ela permanece firme e forte, trazendo a possibilidade apenas do juiz se atrasar. As partes não podem, tá? Agora, a grande novidade é o parágrafo 2º e 3º, que trazem o seguinte, ó. Se até 30 minutos após a hora marcada, a audiência injustificadamente não houver sido iniciada, as partes e os advogados poderão retirar-se consignando seus nomes, devendo ocorrido constar do livro de registro das audiências. E se isso acontecer, a audiência deve ser remarcada pelo juiz ou presidente para a data mais próxima possível, vedada a aplicação de qualquer penalidade à parte. Qual é a diferença entre esse parágrafo e o primeiro? O primeiro está falando que o juiz não está presente, o juiz se atrasou. Já o parágrafo 2º, ele fala o seguinte: às vezes o juiz até está lá no fórum, mas por outro motivo que não seja justificado, então um motivo injustificado, a audiência não começa. Tá? Então a audiência não começa, a parte está lá esperando já faz 30 minutos, não necessariamente foi um atraso do juiz. Tá? Nessa situação, eles também podem se retirar. Então, aí você vê que são situações diferentes. Agora, a grande questão que é muito criticada é que o que seria um motivo injustificado? É uma cláusula aberta, né? A gente não sabe o que seria um motivo injustificado. Na verdade, fica aberto para causuística e fica aberto para interpretação jurisprudencial. O que sabemos, né, de uma interpretação mais doutrinária que já vem ocorrendo, é que o atraso de pauta, então o juiz está ali fazendo a pauta, mas aí a primeira audiência atrasou e atrasou as próximas. Isso não seria um motivo injustificado, isso seria um motivo justificado. Agora, a grande questão que eu acho interessante desse parágrafo 2º é que antes dele existir, porque antes a gente não tinha essa previsão na CLT, né? Essa previsão
da possibilidade das partes, por motivo injustificado de atraso, por mais de 30 minutos aí, poderem sair do fórum, né, constando isso em ata, isso não existia na CLT. E o TST já tinha se manifestado sobre essa previsão, porque existe uma previsão similar no CPC falando exatamente isso no artigo 362. E o TST tinha falado que isso não se aplicava ao âmbito trabalhista. Então, o TST tinha vedado essa aplicação dessa possibilidade das partes se ausentarem por atraso maior de 30 minutos por motivo injustificado, que tinha no CPC, tinha falado que não se aplicava ao âmbito trabalhista, e agora vem o legislativo, né, e prevê de forma expressa na CLT que isso vai se aplicar sim ao âmbito trabalhista. Então agora não tem mais dúvidas, né, essa previsão da IN 39, ela acaba ela acaba sendo revogada, né, em razão da previsão expressa que agora existe na CLT, tá? Então, por isso eu acho esse parágrafo segundo aqui muito interessante. Pessoal, seguindo, nós temos uma outra questão interessante para comentar, que é a possibilidade ou não das audiências serem gravadas, tá? E nessa situação, nós temos uma omissão na CLT, a CLT é silente sobre essa possibilidade, mas nós temos a aplicação do CPC, que prevê de forma expressa a possibilidade de gravação da audiência, no parágrafo 5º e 6º do artigo 367 do CPC. Então, ele fala que a audiência poderá ser integralmente gravada, tá? Em imagem, em áudio, em meio digital ou analógico, desde que seja assegurado o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica, tá? E o parágrafo 6º vai falar, inclusive, que a gravação a que se refere parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente da autorização judicial, tá? Pessoal, agora sim a gente vai chegar a uma questão muito importante da nossa aula, que é o comparecimento na audiência. Ou seja, as partes elas precisam comparecer na audiência, ok? Muito bem. Mas se elas não comparecerem na audiência, tá? O que vai acontecer? A gente vai começar a falar sobre isso agora, tá? O artigo 843 da CLT vai falar sobre isso. Ele vai falar que na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado. Tá? Então, os dois precisam estar presentes, reclamante e reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, tá? Quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato da categoria. Então, estamos falando aqui de ações coletivas. Então, às vezes, o sindicato está representando os trabalhadores da sua categoria. Nessas situações, o sindicato vai lá como representante, como substituto processual, e aí você não precisa ter o comparecimento de todos os trabalhadores que estão sendo representados ou substituídos, tá, pessoal? Então, aqui, essa ressalva. Parágrafo 1º fala que é facultado ao empregador fazer-se substituir pelo seu gerente, tá? Então, pelo seu preposto ou qualquer outro preposto. Agora que vem uma questão que a gente vai comentar, tomem muito cuidado com isso aqui. O empregador, ele vai poder se fazer substituir pelo gerente ou pelo preposto. E o preposto, pessoal, tem que ter conhecimento dos fatos. Ele tem que conhecer dos fatos, tá? E cujas declarações vão obrigar o proponente. Pessoal, eu dizer que o preposto tem que conhecer os fatos é a mesma coisa que eu dizer que o preposto tem que ter visto os fatos? Não. Tome muito cuidado, porque tem muito advogado que chega e fala assim: Excelência, eu quero que você pergunte para o preposto se ele presenciou os fatos, se ele presenciou, se ele via a reclamante entrar e sair do trabalho, se for às vezes questão de horas extras. Pessoal, ele não tem que ter visto nada. Ele tem que ter conhecimento dos fatos. Então, assim, os trabalhadores que trabalham lá na empresa me informaram que ela entrava e saía a tal horário. Tá tudo bem. Ele tem que conhecer dos fatos. O que ele não pode fazer é falar assim, eu não sei. Eu não tenho conhecimento sobre isso. Se ele falar assim, eu não sei, tá? Aí ele está, na verdade, trazendo uma confissão ali para o caso, tá? Então ele não pode dizer que não conhece os fatos, tá? Porque ele está confessando, tá? Agora ele falar que ele não presenciou, mas ele foi informado sobre os fatos, tá tudo bem. Ele tem que ter conhecimento dos fatos, inclusive por causa disso, essas perguntas, né? Quando se pede para o juiz fazer essa pergunta para o preposto, elas são indeferidas, porque ele não precisa ter presenciado os fatos. É irrelevante se ele presenciou os fatos, ok, pessoal?
Pessoal, outra questão que a reforma trabalhista trouxe é que o preposto ele não precisa ser empregado. Então, inclusive, existem advogados que são contratados para irem presencialmente serem prepostos nas audiências, né? Cuidado com isso, porque veja bem, o advogado da causa, aquele advogado que está com procuração na causa, esse advogado não pode ser preposto, porque inclusive o Estatuto da OAB ele veda essa atuação ambígua, tá? Entre o advogado da parte que está ali atuando como advogado no processo, que está lá registrado, cadastrado como advogado, e ele aparecer na audiência, tipo, agora eu sou preposto. Não pode. Agora, um advogado X de fora do processo, não é o mesmo advogado que está lá atuando, ele pode comparecer no processo e ser preposto. Por quê? Porque o preposto ele não precisa ser empregado, ele pode ser qualquer pessoa, na verdade, né? Então, atualmente, nós não temos mais essa ressalva, porque também acontecia às vezes, o preposto chegava lá, não era empregado, ele era desconsiderado, era como se ele tivesse ausente. Tá? Então aí aplicava-se, inclusive, se fosse uma audiência inaugural, aplicava-se a revelia, se fosse uma audiência de instrução, aplicava-se também a confissão, tá? Pessoal, parágrafo 2º. Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, e é entendido pela doutrina como motivo ponderoso, aquele que é de grande poder no sentido de impedir a presença da parte ali, devidamente comprovado, não for possível o empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão ou pelo seu sindicato, para que evite, né, os prejuízos que seriam causados pela sua ausência. Tá, professor, entendi. Então, ó, as partes têm que comparecer, o preposto, ele tem que ter conhecimento dos fatos, mas ele não precisa ser empregado. Tudo bem, entendi. As partes têm que comparecer na audiência. Mas se as partes não comparecerem, o que acontece? Como é que eu sei as consequências? Para isso, pessoal, eu organizei uma tabelinha da alegria para vocês aqui. Então, essa tabelinha vai organizar para a gente, vai dizer quais são as consequências da ausência de cada uma das partes em cada uma das audiências. Então, ó, se o reclamante ele se ausenta na audiência inaugural, o que vai acontecer? O processo vai ser arquivado, tá? Essa é a consequência mais grave que pode acontecer. Então, o reclamante ele não pode se ausentar na audiência inaugural, tá? Agora, se o reclamado ele se ausenta na audiência inaugural, vai acontecer a revelia. E uma das consequências mais graves da revelia é a confissão ficta. Então, significa que se ele se ausenta, é como se ele estivesse confessando os fatos. É ficta, porque na verdade ele não fala com todas as letras que ele está entendendo que os atos que estão ou os fatos que estão na audiência são verdadeiros. Ele não fala de forma expressa, real, que aqueles atos são verdadeiros. É uma confissão ficta porque é meio que presumida, tá? Inclusive, ela admite provas em contrário. Então, as provas pré-constituídas nos autos, elas podem ser utilizadas para afastar a confissão ficta. Mas o fato é que se o reclamado, ele se ausenta na audiência inaugural, vai se aplicar a revelia. E uma das consequências, um dos efeitos da revelia vai ser a confissão ficta, tá? Que é essa presunção da veracidade dos fatos que são alegados pela outra parte. Mas cuidado, porque as provas pré-constituídas nos autos, elas podem ser utilizadas ainda, tá? Então, aplica-se a confissão ficta? Aplica. Mas as provas que estão pré-constituídas nos autos, elas vão poder ser consideradas pelo juiz, tá? Outra questão, pessoal, outra consequência da revelia é que o processo ele vai correr sem que a parte ela seja intimada dos atos processuais. Então, a parte vai ser considerada revel, o réu vai ser considerado revel, o processo vai ser tocado, tá? E aí, se porventura, em algum momento, ele fala, ops, existe um processo contra mim, vou começar a atuar, ele vai pegar o processo no estado que estiver, tá? Então, são esses dois efeitos muito relevantes, mas principalmente a questão da confissão ficta, tá? E se ambas as partes elas se ausentam, ninguém vai na audiência inaugural, aí vai ser arquivado o processo, tá? Agora, se estamos na audiência de instrução, tá? Audiência na qual vai ser produzidas as provas, tá? Se o reclamante ele se ausenta, aplica-se confissão ficta para ele, tá? Se o reclamado se ausenta, aplica-se confissão ficta para ele. Agora, se ambas as partes
se ausentam, aplica-se confissão ficta para as duas. Nossa, mas professor, e aí, o que acontece? Aí, pessoal, a gente vai ter o julgamento de acordo com o ônus da prova de cada uma das partes, tá? Então, aí vai se aplicar o artigo 818 da CLT, onde tem o ônus da parte que é de cada uma delas, e aí quem não conseguiu provar o que era do seu ônus, aí vai ser improcedente o pedido para aquela parte que não se desincumbiu do seu ônus, tá? Pessoal, agora na audiência de julgamento, o que acontece é que essa audiência é marcada como uma data na qual a sentença vai ser prolatada. Então, na verdade, as partes não precisam comparecer nessa audiência, né? A regra geral, quando tem a designação dessa audiência, já vem constando que as partes elas ficam desobrigadas desse comparecimento. Aí você precisa, na verdade, ficar de olho, porque é como se fosse um calendário processual, né? Ficar de olho que naquela data a sentença vai ser prolatada, você tem que colocar na sua agendinha, você tem que abrir o processo naquela data, porque a sentença vai estar lá e já vai começar automaticamente contar o prazo processual para um ato. Por exemplo, se for uma sentença de primeiro grau, vai começar a contar o prazo para o recurso, para o RO, tá? Que você vai ter que apresentar, ou quer dizer, se você quiser apresentar, na verdade, né? Se forem improcedentes os pedidos que você estava requerendo lá como parte autora, ou se forem procedentes os pedidos contra você, réu, tá? Aí você tem interesse processual de apresentar o RO, tá? Então, qual é a consequência aqui da ausência dessas partes na audiência de julgamento? O início do prazo recursal, independentemente da presença das partes, ok? Seguindo, pessoal, outra questão que é importante a gente comentar. No caso da confissão, o que acontece? Nós temos uma súmula 74 do TST que vai falar sobre essa situação. Vai falar que aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada para essa cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. Por que eu estou falando isso aqui? Porque o TST entende que para você aplicar a confissão para as partes, tem que ter tido uma intimação pessoal expressa informando, né, que se a parte se ausentar, vai se aplicar essa confissão, tá? Então, isso é um entendimento simulado do TST importante para a gente ter em mente. Outra questão que a gente já tinha comentado, né? Essa confissão ficta, ela é relativa, então ela admite que as provas pré-constituídas nos autos, elas sejam utilizadas pelo juiz. Isso está previsto aqui na súmula 74, no item 2, ó. A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta, não implicando cerceamento de defesa ou indeferimento de provas posteriores. Então, a parte, ela pode, às vezes, requerer alguma produção de provas que pode ser indeferida, tá? Isso não vai implicar um cerceamento de defesa, mas as provas pré-constituídas, elas vão poder ser analisadas, tá? Também temos o item 3, que fala que a vedação de produção de provas posterior pela parte confessa, somente a ela vai se aplicar, não afetando o exercício pelo magistrado do poder-dever de conduzir o processo, tá? Então, nós temos essa postura inquisitiva do juiz, né? Ele pode, considerando ali o que já foi produzido nos autos, requerer outras produções de prova, tá? Ele não fica vinculado à necessidade de pedido das partes, ok? Pessoal, seguindo, nós temos uma outra questão importante que a CLT traz, é a seguinte, ó. Caso a parte ela acabe gerando 2 arquivamentos seguidos em razão de ausência na audiência, o que vai acontecer? Ela vai ter uma penalidade. Essa penalidade se chama perempção, que é a perda do direito de propor ação. Só que isso é por um prazo limitado, tá? Essa parte ela vai perder esse direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho por 6 meses. E aí, não é só sobre os temas que versam o processo, não. É qualquer reclamação, qualquer processo. Em 6 meses, ela não pode entrar na Justiça do Trabalho. Agora, passou esses 6 meses, ela pode ingressar de novo com o processo, tá? Na verdade, isso daqui só tem que tomar cuidado com o quê? Com prescrição, né? Isso daqui pode, às vezes, gerar a prescrição de alguns pedidos. Mas aí a parte gerou esses 2 arquivamentos em razão de ausência na audiência, então aí a CLT prevê essa penalidade em razão de ter movimentado o judiciário de forma inconsequente, tá?
Seguindo, pessoal, nós temos uma questão polêmica aqui que nós vamos comentar, tá? Que se relaciona com reforma trabalhista. Tomem muito cuidado com isso aqui, que eu acho que isso daqui é importante. Seguinte, pessoal, a reforma trabalhista trouxe algumas situações nas quais o beneficiário da justiça gratuita paga custas. Inclusive, ele também a reforma também tinha a previsão de que em algumas situações ele pagaria os honorários, tá, do advogado e os honorários periciais. E aí isso causou uma grande polêmica, tá? Um grande debate que isso era inconstitucional, que isso vedava o acesso à justiça das pessoas menos favorecidas, né? Porque poderia causar um prejuízo de uma parte que já teve garantido o benefício da justiça gratuita em razão de ter sido aceita, considerada válida a sua necessidade econômica, e aí vem situações da CLT que fala que ainda que beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que pagar custas, ele vai ter que pagar honorários, enfim. Isso causou grande conflito. Isso foi levado para o STF, tá? E o STF decidiu sobre a temática. Contudo, esse artigo que está aqui no slide para vocês não foi declarado inconstitucional. Pelo contrário, ele foi declarado constitucional. Então, ele continua vigorando. Por isso, tomem muito cuidado, tá? Porque, às vezes, muitos alunos bons têm conhecimento de que essa decisão do STF aconteceu, que declarou inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios, né, pelo beneficiário da justiça gratuita, também os honorários periciais e tal, mas aí acha que qualquer tipo de condenação acabou sendo declarada inconstitucional e não foi, tá? Então vamos ver aqui esse parágrafo 2º do artigo 844, que ainda está em vigor, tá? Então o que ele vai falar pra gente, ó? Que na hipótese de ausência do reclamante na audiência, tá? Que gere o arquivamento dessa audiência, o reclamante, será condenado ao pagamento das custas do processo, tá? Calculada na forma do artigo 789, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Ainda que beneficiário da justiça gratuita. Isso daqui foi questionado perante o STF. O STF disse que não, que é válido sim, tá? Então isso daqui ainda acontece, pode acontecer se ele faltar. Agora, ele vai ter que faltar de forma injustificada. Por quê? Porque a CLT possibilita que ele não seja condenado se ele comprovar no prazo de 15 dias que a sua ausência ocorreu por motivos legalmente justificados. Então, ele vai ser condenado, salvo se ele comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável, tá? E aí, pessoal, importante, esse pagamento dessas custas acabam sendo condição para ingresso de uma nova ação. Então, ele tem que pagar, tá? Agora, já trouxe aqui a recapitulação do resto dessa decisão do STF para vocês se lembrarem, tá? Quais foram as outras situações que a reforma trabalhista trouxe condenação do beneficiário? Foram essas que eu trouxe aqui para vocês. Pessoal, o que está arriscado de vermelho é o que o STF declarou inconstitucional. Mas antes, a reforma trabalhista previu o seguinte, ó, que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto de perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Então, a reforma previa isso. Veio o STF e falou que não, que a gente não pode condenar o beneficiário da justiça gratuita ao pagamento dos honorários periciais. Então, não temos mais essa possibilidade, por isso que eu até já risquei aqui para vocês. Aí, o que acontece? Quem que vai pagar isso daqui vai ser a União, tá? Então, a responsabilidade do pagamento dos honorários periciais, quando a parte sucumbente for o beneficiário da justiça gratuita, vai ser a União, tá? Agora, o parágrafo 4º previa o seguinte, ó, que somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tivesse obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa, tá, dos honorários advocatícios, ainda que em outro processo, então mesmo que ele tivesse créditos em outro processo que não tinha nada a ver com esse, tá, a União responderia pelos encargos, e aí então a gente teve novamente a declaração de inconstitucionalidade de tudo isso aqui, tá? E aí, pessoal, para finalizar, nós também temos aqui o artigo 791, que foi também alterado, tá? Pela DI 5766, mas aqui falando dos honorários advocatícios. Então, o anterior a gente estava falando dos periciais, o artigo 790, né? E agora o advocatício que também foi alterado. Então, aqui nós vemos especificamente, ó,
o que foi alterado? O parágrafo 4º, tá? Que fala que vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação insuficiente de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passando esse prazo, tais obrigações do benefício. E aí, pessoal, essa parte aqui também foi declarada inconstitucional, ó. Essa parte aqui que não está riscada, essa também tem que ser riscada, ó. Desde que não tenha obtido em juízo ou em outro juízo. Tudo isso foi riscado, foi declarado inconstitucional. Então, atualmente, ó, vencido o beneficiário da justiça gratuita, não tendo créditos capazes de suportar as despesas, essas obrigações elas vão ficar em condição suspensiva, tá? Não vai ter essa análise se ele tem créditos obtidos em juízo, ainda que em outro processo, ok? Bom, então aí vocês percebem que nós tivemos declarações de inconstitucionalidade, tanto relacionado aos honorários periciais, os honorários advocatícios, mas no caso da nossa aula aqui, da questão das custas, se a parte ela se ausentar na audiência e resultar no arquivamento do processo, ainda vai ter que pagar, mesmo que seja beneficiário da justiça gratuita, tá? Então, a ADI do STF, ela não declarou inconstitucional o tema aqui da nossa aula do arquivamento em razão da ausência na audiência, tá? Só para a gente fazer aí uma revisão sobre essas e diferenciar sobre essas duas questões, ok? Seguindo, pessoal, aqui a questão da revelia, né? A gente viu que pode acontecer a revelia caso o reclamado ele se ausente na audiência inaugural. Mas aí, pessoal, nós temos que nos lembrar que o parágrafo 4º do artigo 844 da CLT fala que essa revelia não vai produzir efeitos quando tivermos pluralidade de reclamados e algum deles contestar a ação, tá? O litígio versar sobre direitos indisponíveis, tá? A petição inicial não estiver acompanhada de instrumentos que a lei considere indispensáveis à prova do ato e as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante também nos autos, ok? Pessoal, outra novidade que foi trazida pela reforma trabalhista, que é importante a gente mencionar, é que, ainda que ausente o reclamado, agora a CLT possibilita que o advogado que esteja presente na audiência, então o reclamante ele não foi, na verdade o reclamado não foi, tá? O reclamado não foi, o réu não foi, mas ele mandou o seu advogado lá, mandou o seu advogado com a contestação. Essa contestação vai poder ser aceita e os documentos também anexos a essa contestação poderão ser aceitos? Poderão sim, tá? De acordo com o parágrafo 5º da CLT, o artigo 844, é possível, tá, que essa contestação ela seja recebida, tá? Pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, só vou comentar aqui um pouquinho, de forma breve, a possibilidade que nós temos de audiências telepresenciais e por videoconferência poderem ser realizadas, tá? Isso é previsto no CPC. O CPC prevê que no artigo 334, parágrafo 7º, que a audiência de conciliação ou de mediação pode ser realizada por meio eletrônico, e também o artigo 236 do CPC, parágrafo 3º, prevê que admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, tá? E aí, pessoal, inclusive em razão também da pandemia, foi muito valorizada a possibilidade da gente poder realizar atos telepresenciais, tá? E aí o CNJ, ele emitiu uma resolução, a 354 de 2020, que fala exatamente sobre isso. Mas pra gente aqui, eu só vou trazer um pouquinho, né, a finalidade de cada uma delas, então o que seria uma audiência por videoconferência. Seria uma comunicação à distância realizada em ambientes que sejam da unidade judiciária. Então, por exemplo, às vezes tem uma testemunha que está em outro juízo e tem que ser ouvida numa audiência aqui. Ela pode se encaminhar para aquele juízo, na sede daquele juízo, e ser ouvida, né, dentro da unidade judiciária,
em tempo real aí do que está acontecendo a audiência aqui. Isso pode acontecer, tá? Então, quando essas comunicações, em razão da distância, sejam realizadas em ambientes que sejam das unidades judiciárias, a gente chama de audiência por videoconferência, tá? Agora, as audiências que aconteceram ao longo da pandemia eram as telepresenciais, que eram realizadas em ambientes que eram externos das unidades judiciárias. Então, cada pessoa abria sua câmera na sua casa e aí acontecia a audiência, tá? E quando, de acordo com a resolução do CNJ, essas audiências telepresenciais podem acontecer. Elas podem acontecer quando houver concordância mútua das partes, que se assemelha muito ao que nós temos hoje, né, como o juízo 100% digital. Então, quando as duas partes concordam, a gente pode ter o juízo 100% digital e também pode ter a realização das audiências telepresenciais, tá? Também pode ser declarada de ofício, desde que sejam casos de urgência, substituição de um magistrado por outro que seja de outra sede funcional, tá? Os mutirões e projetos que são realizados pela Justiça, como, por exemplo, as mediações pelo Sejusc, né? Semana da mediação, tal, então pode também acontecer de forma telepresencial, sendo determinada de ofício, e indisponibilidade temporária do foro, então uma situação excepcional, e a calamidade pública e força maior, né, que é o que a gente viu acontecendo ao longo da pandemia, tá, pessoal? Pessoal, terminamos então a nossa aula de audiência. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso esse estudo aí conjunto. E muita força aí, tá? Continuem estudando e a gente se encontra numa próxima aula para falar sobre outro tema de processo trabalhista. Até mais!